Imagine ser condenado à morte apenas por orar ao seu Deus. Essa é a história de Daniel, um homem que enfrentou a cova dos leões com coragem, fé e confiança inabalável. Hoje você vai conhecer cada detalhe dessa incrível jornada e descobrir o que acontece quando a fidelidade a Deus é maior do que o medo. O cenário é a Babilônia, um reino poderoso sob o governo do rei Dário. Entre os administradores mais importantes, havia um homem cuja vida era marcada pela sabedoria, justiça e temor ao Senhor, Daniel. Mas sua integridade, em vez de atrair apenas admiração, despertou a inveja e a fúria de muitos que desejavam vê-lo destruído. E foi essa inveja que deu início a um dos episódios mais impressionantes de toda a Bíblia. Daniel, um homem íntegro e sábio, foi escolhido entre os 3 presidentes do reino da Babilônia. Pelo rei Dário, sua reputação era tão boa que despertava inveja nos demais líderes, que viam nele uma ameaça à sua própria ascensão no governo. Mesmo diante das intrigas e conspirações, Daniel se mantinha fiel aos seus princípios e ao seu Deus, o que o tornava alvo de ainda mais ressentimento por parte de seus adversários. Sua posição de destaque no reino era reflexo não apenas de sua competência administrativa, mas também de sua integridade moral e espiritual. Os líderes invejosos, cada vez mais amargurados com a integridade e sabedoria de Daniel, tramam um plano ardiloso para prejudicá-lo. Com astúcia, eles se aproximam do rei Dário e o convencem de que um decreto proibindo petições a qualquer divindade ou homem que não seja ele mesmo fortaleceria sua autoridade real. O rei, envaidecido pela ideia de ser adorado como um deus, cai na armadilha dos conspiradores e assina o decreto fatal. A partir desse momento, Daniel se vê diante de uma escolha crucial: obedecer ao decreto injusto do rei ou manter sua fidelidade inabalável ao Deus verdadeiro. Sua decisão terá consequências profundas não apenas para ele mesmo, mas também para todo o reino da Babilônia. Daniel, ciente do decreto que proibia as petições a qualquer divindade ou homem que não fosse o rei Dário, enfrenta um dilema interno mesmo diante da ameaça iminente de ser lançado na cova dos leões. Ele decide manter sua rotina de oração e comunhão com Deus. Em sua casa, Daniel se coloca diante do Altíssimo em profunda reverência, clamando por direção e proteção. Sua fé inabalável o impulsiona a buscar a presença divina, mesmo diante da perseguição e do perigo iminente. A atitude de Daniel nos ensina a importância da constância na busca espiritual, mesmo em meio às adversidades e ameaças à nossa fé. Os líderes invejosos, percebendo que Daniel não havia interrompido suas orações e petições a Deus, decidem agir rapidamente para garantir a aplicação do decreto real. Com um semblante de falsa preocupação, eles se aproximam do rei Dário e o informam sobre a suposta desobediência de Daniel à ordem estabelecida. Utilizando argumentos manipulados, tentam convencer o rei de que a integridade de Daniel ameaça a estabilidade do reino e desafia sua autoridade real. O rei Dário, pressionado por sua própria vaidade e pelo engano dos conspiradores, sente-se compelido a cumprir o decreto que ele mesmo assinara, mesmo que isso signifique condenar um homem íntegro à cova dos leões. A trama dos líderes invejosos atinge seu ápice quando conseguem persuadir o rei a tomar uma decisão irreversível contra Daniel, sem perceberem que estão prestes a testemunhar o poder soberano do Deus vivo. Apesar da admiração do rei Dário pelo caráter íntegro e sábio de Daniel, a pressão dos líderes invejosos e a rigidez da lei o obrigam a tomar uma decisão que ele mesmo lamenta com pesar no coração.
Dario dá a ordem para que Daniel seja levado e lançado na cova dos leões. O rei, em sua angústia, tenta encontrar uma maneira de reverter a situação, mas se vê preso às próprias palavras do decreto, que assinou mesmo reconhecendo a injustiça da sentença imposta a Daniel. O rei Dario é obrigado a cumprir a lei estabelecida em seu reinado, Assim, o homem cuja sabedoria era tão valorizada é conduzido pelos guardas ao terrível destino na cova dos leões, enquanto o rei enfrenta o conflito entre sua autoridade real e sua admiração por aquele que considerava um fiel conselheiro. Daniel, ao ser lançado na cova dos leões, encontra-se em total escuridão e silêncio. O som das respirações pesadas e famintas dos leões ecoa pelas paredes rochosas, aumentando a tensão no coração de Daniel, mesmo diante do perigo iminente. Sua fé permanece inabalável. Em meio à escuridão, ele se lembra das promessas do seu Deus e clama por sua proteção nesse momento de angústia. Uma luz divina preenche a cova e um anjo enviado por Deus desce do céu com uma autoridade celestial. O anjo ordena que as feras se aquietem e fechem suas bocas. Os leões, criaturas selvagens dominadas pelo poder do Criador, obedecem imediatamente à ordem divina. Daniel é poupado da morte certa e experimenta o milagre da preservação sobrenatural. Sua fé inabalável é recompensada com a manifestação do poder de Deus diante dos olhos atônitos dos leões e daqueles que conspiraram contra ele. Na manhã seguinte, o rei Dario, ansioso para saber o destino de Daniel, corre até a cova dos leões. Seu coração está apertado pela angústia e pela culpa de ter sido manipulado pelos conspiradores invejosos. Ao se aproximar da entrada da cova, Dario chama por Daniel em um misto de esperança e temor. Para a surpresa e alívio do rei, a voz firme e serena de Daniel responde da escuridão, revelando que ele está vivo e ileso, com lágrimas nos olhos e gratidão no coração. Dario testemunha o poder do Deus de Daniel em preservar a vida daquele que confiou nele. Em um gesto de humildade e reverência diante do Deus verdadeiro, o rei Dario reconhece publicamente a grandeza divina e proclama sua soberania sobre todo o reino da Babilônia. A experiência vivida por Daniel na cova dos leões se torna um testemunho vivo do cuidado e proteção que Deus oferece aos que nele confiam. Após presenciar o milagre da preservação de Daniel na cova dos leões, o rei Dario é profundamente impactado pela manifestação do poder do Deus de Israel. Em um gesto de humildade e reverência, diante da divindade que protegeu seu fiel servo, Dario convoca uma assembleia no Palácio Real para proclamar a grandeza do Deus único e verdadeiro diante de todos os súditos e líderes do reino da Babilônia. O rei Dario relata em detalhes o ocorrido na cova dos leões, destacando a fé inabalável de Daniel e a intervenção sobrenatural que o livrou da morte certa. Emocionado e grato, Dario reconhece publicamente o Deus de Daniel como soberano sobre todas as nações e ordena que todos em seu reinado o temam e reverenciem. A experiência vivida por Daniel não apenas fortalece a fé do rei, mas também transforma sua perspectiva sobre a divindade, levando-o a proclamar a glória do Deus vivo diante de todo o povo babilônico. A história de Daniel na cova dos leões nos ensina que, mesmo nas situações mais sombrias e desesperadoras, Deus está presente para nos sustentar e nos conduzir à vitória. Assim como Daniel enfrentou a ameaça iminente da morte na cova dos leões, nós também podemos encarar os desafios da vida com uma fé inabalável, confiando no cuidado e na proteção divina. Cada rugido dos leões ao redor de Daniel era um lembrete do perigo que o cercava, mas sua confiança em Deus era maior do que qualquer temor.
Quando nos encontramos em meio às adversidades e aos perigos que parecem insuperáveis, podemos olhar para o exemplo de Daniel e lembrar que o mesmo Deus que fechou as bocas dos leões, naquele dia, ainda opera milagres em nossas vidas. Que a história de Daniel não seja apenas um relato do passado, mas uma inspiração para vivermos com coragem, fé e esperança, sabendo que o Deus que o livrou da cova dos leões é o mesmo que caminha conosco em cada desafio. Que a nossa noite mais escura seja sempre transformada pelo amanhecer da vitória, pela manifestação do poder soberano daquele que nunca nos abandona. Se esta história tocou o seu coração, inscreva-se agora no canal Mensagens do Alto Oficial. Aqui você encontra mensagens que edificam, orações que fortalecem e histórias bíblicas que inspiram a sua fé. Ative o sininho para não perder nenhum conteúdo e compartilhe este vídeo com alguém que precisa ser lembrado do poder de Deus. Que a coragem de Daniel inspire a sua vida. Lembre-se, a fidelidade ao Senhor abre portas de livramento que nenhum homem pode fechar. Até o próximo vídeo. E que Deus abençoe poderosamente o seu dia.